dia, gente. Espero que estejam todos bem e acolhidos nessa sexta-feira bem fria, aqui em Florianópolis, pelo menos. Mas acho que pelo Brasil o clima esfriou bastante. Oi, Vládia. Oi, Raquel. Denise, bom dia. Que alegria ter vocês. Ed, meu querido. Bom dia, Bá. Enquanto a gente começa, se você quiser dar um oi e contar onde é que você tá, para eu saber que você tá aqui, eu sempre adoro saber que vocês estão, que a gente está juntos e conectados de alguma forma. Bom dia, Silvia do Rio. Portugal, que delícia. O Ed eu também sei que está em Portugal. Vamos lá, vamos começar com o mantra para os planetas, que eu sempre gosto de fazer. E enquanto a galera vai chegando. Se você puder juntar as mãos na frente do peito, fazer uma respiração profunda para começar o dia aquietando um pouquinho a sua mente. Om Surya Namaha, Om Somaya Namaha, Om Baumaya Namaha, Om Buddhaya Namaha, Om Brihaspataya Namaha, Om Shukraya Namaha, Om Shaneshwaraya Namaha, Om Rahuve Namaha, Om Ketave Namaha, Namastê para todo mundo. Então vamos lá. Hoje eu tô aqui para esse nosso último episódio das Semanas Planetárias. Então, se você tá chegando por aqui agora, eu fiz nas últimas 8 semanas, nas últimas 7 semanas, essa é a 8ª semana, eu produzi conteúdo explicando sobre os planetas e os seus signos, que é a base para a gente entender a astrologia védica. E é uma informação extremamente útil, mesmo que você não tenha o seu mapa ou não pretenda estudar o seu mapa, né? Porque os planetas, eles estão falando de energias que nos influenciam. O estudo dos planetas fala de influências, de energias que nos influenciam, apesar de nem sempre elas serem visíveis. Mas na hora que a gente toma consciência delas e passa a ficar atento para essas influências, a gente tem mais autonomia, né? A gente tem mais consciência e a gente tem mais clareza sobre como lidar com essas energias. Então, se você está chegando por aqui agora, você pode procurar aqui no Instagram ou no YouTube, não sei exatamente onde você está, mas você vai encontrar os vídeos passados. Então, nas semanas passadas, eu falei do Sol, da Lua, de Marte, de Mercúrio, de Júpiter, de Vênus e de Saturno. E hoje eu estou aqui para falar de Rahu e Ketu. Rahu e Ketu são os nodos lunares, ou seja, eles são pontos determinados na órbita, né? Eu vou explicar quais órbitas determinam esses pontos, mas eles são 2 pontos onde o Sol, a Lua e a Terra se alinham. Isso acontece 2 vezes por ano, esse alinhamento, normalmente 2 vezes por ano, e é isso que causam os eclipses. Então, o que acontece é que a Lua tem uma órbita ao redor da Terra e a Terra tem uma órbita ao redor do Sol. Essas linhas de órbitas, elas não são exatamente alinhadas, né? Elas são um pouco inclinadas, uma em relação à outra. E elas se cruzam em 2 pontos, né? Então, é como se... Vamos ver se eu consigo mostrar. Como se tivesse uma órbita assim e a outra órbita assim, só para exemplificar. E elas se cruzam, né? E se cruzam nesse ponto e no ponto aqui embaixo. Virou quase um mudra. Esses 2 pontos, onde essa órbita da Lua se cruza com a órbita da Terra ao redor do Sol, a gente chama de nodos, e são os pontos onde acontecem os eclipses durante o ano, né? Esses pontos, eles se mantêm no mesmo signo, né? Mais ou menos na mesma área do céu durante 1 ano e meio. Então,
Os eclipses acontecem sempre em pares, a gente sempre tem pelo menos um eclipse lunar e um eclipse solar. Às vezes eles acontecem em trios e normalmente eles acontecem 2 vezes por ano, né? São os dados astronômicos do que são Rahu e Ketu. Apesar da Lua ser mais ou menos 400 vezes menor do que o Sol, ela está mais ou menos 400 vezes mais próximas da Terra do que o Sol. Então isso faz com que o Sol e a Lua pareçam ter mais ou menos o mesmo tamanho e essa sombra é capaz de cobrir o Sol inteiro ou a Lua inteira, que no caso a sombra é feita, a sombra na Lua é feita pela Terra. Por quê? O eclipse solar acontece sempre na Lua cheia e a Lua entra entre o Sol e a Terra, né? Então a gente tem essa sensação de que o Sol e a Lua têm o mesmo tamanho e a Lua é suficiente para causar uma sombra no Sol inteiro, e isso é o que a gente chama de eclipse solar. Eu falei na Lua cheia porque é na Lua nova e Mercúrio está retrógrado, eu estou confundindo tudo. Então, só recapitulando, o eclipse solar acontece na Lua nova, quando a Lua está exatamente entre o Sol e a Terra, no caso de um eclipse total. A gente normalmente tem eclipses parciais, onde esse alinhamento não é exato. Já o eclipse lunar acontece na Lua cheia, quando a Terra entra entre o Sol e a Lua, fazendo uma sombra sobre a Lua. Então, é isso que é o eclipse lunar. Esses pontos de eclipse, eles são tratados na astrologia védica como planetas, como astros, né? A gente chama Rahu e Ketu de Graha, e eu vou falar um pouco mais sobre essa palavra no fim da nossa conversa. Então, Graha é o nome que a gente dá para os astros e para os planetas. E isso inclui esses 2 pontos de eclipse, né? Rahu e Ketu. E a história contada nesse contexto védico sobre Rahu e Ketu, sobre como Rahu e Ketu apareceram, explica muito sobre o efeito desses astros na nossa vida, desses grahas na nossa vida. Então, no seu mapa natal, você tem Rahu e Ketu em determinado ponto, porque quando você nasceu, os eclipses estavam acontecendo numa área do céu. Então, você tem esses nodos influenciando uma área específica da sua vida. E a gente experimenta também o efeito desses nodos pelos trânsitos. A gente acabou de passar por uma temporada de eclipse. Na semana passada eu fiz uma live sobre o eclipse que está aqui no meu timeline, então você pode assistir para entender melhor qual é o efeito do eclipse e, portanto, causado por Rahu e Ketu nas nossas vidas. E as histórias dentro desse contexto da astrologia védica sobre como Rahu e Ketu apareceram, elas explicam demais o efeito desses astros na nossa vida, né? Então, essa história normalmente é contada num conjunto de textos que a gente chama de Puranas. E essa história do surgimento de Rahu e Ketu, ela faz parte dessas histórias contadas no Purana que normalmente contam de guerras entre Devas e Asuras. Então, os Devas e os Asuras são como 2 raças, filhos do mesmo pai, de diferentes mães. Então, os Devas e os Asuras são meio irmãos. E de forma muito simplificada, os Devas são os seres que acreditam que o caminho para alcançar a consciência é interno, né? É olhando para dentro, é o caminho da meditação e o caminho de encontrar a consciência ou a divindade dentro de nós mesmos. Já os Asuras acreditam que a forma de se conectar com essa consciência ou com essa força suprema é para fora. É com força, é conquistando e às vezes destruindo coisas materiais.
Então, a gente poderia chamar os asuras de materialistas, por exemplo, né? E eles falam desse poder externos, esse poder externo, né? Enquanto os devas estão falando desse poder interno. Então, essa nossa história de hoje começa com os devas sendo amaldiçoados por um sábio muito bravo, às vezes meio mal-humorado, que se chamava Durvasa. Então, teve um episódio onde Durvasa se sentiu extremamente ofendido e ele amaldiçoou os devas, especialmente Indra. E a maldição consistia em os devas minguarem, perderem o seu poder. Então, eles perderam as suas potências, que a gente chama também de joias. E por causa disso, eles foram expulsos do seu reino, Swarga. Então, Indra, que era o rei desses devas, na hora que perdeu o seu reino, foi chorar as pitangas para Brahma, se eu não me engano, que é um dos trimurtis, né, das 3 deidades principais. Brahma é o criador, Vishnu o mantenedor e Shiva o destruidor. Então, Indra, se eu não me engano, foi chorar para Brahma ou para Vishnu, não lembro exatamente para quem, mas acho que para Brahma, porque tinha perdido o seu reino, porque tinha perdido as suas potências, e Brahma falou, olha, eu sinto muito, realmente esse período não é favorável para vocês, é um período que é favorável para os asuras, astrologicamente falando, e o melhor que você pode fazer é esperar esse período passar. E o que vai ajudar muito vocês é que, com o passar desse período, vocês vão começar a recuperar sua força. E o que vai trazer ainda mais potência para a força de vocês, para esse poder, né? Seria vocês conseguirem o néctar da imortalidade, que é a Amrita. Então, e daí Indra perguntou como eu posso conseguir esse néctar da imortalidade? E daí a deidade respondeu que ele teria que fazer uma aliança com os inimigos, com os asuras, porque era necessário um esforço muito grande para extrair a Amrita. E Indra achou uma ótima ideia, deve ter tido toda uma diplomacia complexa dos encontros dos gurus, dos asuras e dos devas, entre reis e conselheiros, e enfim, eles se aliaram para esse grande evento que é o Samudra Manthan, ou Mantana, que é a batida do Oceano Causal. E daí começa a nossa história, né? Para conseguir esse néctar da imortalidade, era necessário bater o Oceano Causal, como se fosse leite, para extrair manteiga. Eu não sei se vocês já viram como a manteiga é extraída, mas é assim, né? A gente bate a nata, na verdade, né? O creme de leite, a parte mais gordurosa do leite, até extrair a manteiga, e era essa a sugestão. Hoje a gente, obviamente, faz isso com batedeira, normalmente, mas antigamente isso era feito na mão, né? Onde ou 2 pessoas tinham um batedor, mais ou menos como o da batedeira, e uma corda enrolada nele com 2 pontas, e uma única pessoa puxava a corda de um lado para o outro e aquilo ia girando, ou 2 pessoas. No caso desse evento, como era todo um oceano a ser batido, foi bem mais complexo. Então, o que eles fizeram foi, como batedor, eles usaram uma montanha inteira, que era o Monte Mandara. Como essa cordinha, onde cada um puxa de um lado, foi usado Vasuki, que é a serpente celestial. Então, ela se enrolou na montanha e um lado ficou com os asuras, o outro lado ficou com os devas, e eles começaram a fazer essa batida para extrair as joias do Oceano Causal. Em determinado momento, essa montanha começou a escorregar para o fundo do oceano, e daí Vishnu apareceu para salvar tudo. Ele normalmente aparece quando tudo precisa ser salvo, e ele apareceu como Kurma, uma tartaruga, e serviu como base para
para a montanha e para assim conseguir ser batido. Essa história ela pode ter acontecido em alguma outra dimensão ou em algum lugar do céu, mas isso com certeza acontece dentro de nós, né? É o caminho, esse episódio fala sobre o caminho da nossa prática, né? Como a consciência é batida, pode ser extraída pelos nossos esforços e as nossas o nosso sadhana, né? As nossas práticas meditativas e as nossas práticas espirituais. E se você tem já essa frequência, você vai reconhecer que quando a gente começa uma prática espiritual ou uma prática de meditação, a primeira coisa que a gente tem que lidar é com uma certa sombra, né? Que tá meio encracada dentro de nós e a gente começa a olhar para isso. E isso é representado nessa história pela primeira coisa que emergiu do oceano causal, nessa batida do oceano, que foi um veneno terrível, que se chamava Hala-Hala. Esse veneno terrível que simboliza os nossos karmas e os nossos padrões que não servem mais pra gente, né? E que são realmente chacoalhados na hora que a gente começa com a nossa prática. Nessa história, esse veneno ele foi engolido por Shiva. Mas ele não engoliu inteiro, né? Ele só colocou na boca e Parvati, diz algumas histórias, segurou a garganta dele para que ele não ingerisse o veneno e não fosse morto por esse veneno ou prejudicado de alguma forma. E isso fez com que o veneno transformasse a garganta dele em azul. E esse é um dos nomes de Shiva, Nilakantha, o de garganta azul. Depois desse veneno terrível, as joias começaram a emergir do oceano. Algumas deusas, como por exemplo Mahalakshmi, Om Shri Mahalakshmiya Swaha. As Apsaras, que são as dançarinas celestiais. Varuni, que é a deusa das águas. Outras joias, né, animais mitológicos e sagrados, plantas sagradas. E finalmente surge Dhanvantari, com o pote de Amrita. Então, se você estuda Ayurveda, você já sabe que Dhanvantari é o médico celestial, né? Foi ele que trouxe o conhecimento do Ayurveda para nós, seres humanos. Passou por uma linhagem aí para chegar até a gente, mas Dhanvantari é o padroeiro do Ayurveda, né? Ele é o médico dos devas. E ele surge na história nesse momento, né? Com o pote de Amrita numa mão e uma sanguessuga na outra, porque, se eu não me engano, isso faz parte dos tratamentos ayurvédicos. Na hora que Dhanvantari aparece com o néctar da imortalidade, os Asuras ficaram loucos, tentaram roubar o néctar da imortalidade, mas Vishnu, que é um dos Trimurtis, já tinha previsto isso. E ele não queria que os Asuras tomassem o néctar da imortalidade, porque eles iam ficar excessivamente poderosos e iam causar um desequilíbrio muito grande no cosmos. Então, o que Vishnu fez foi se manifestar como a mulher mais linda que já existiu, Mohini, a encantadora. É isso que Mohini significa. No que aparece a mulher maravilhosa, ela consegue recuperar o pote de Amrita, porque os Asuras ficaram mesmerizados com ela e, né, ficaram completamente hipnotizados. E ela conseguiu organizar a distribuição, né, a partir desse lugar onde os Asuras estavam completamente hipnotizados pela beleza dela. Ela conseguiu organizar a distribuição de Amrita de forma que os Devas tomassem Amrita e os Asuras não. O que acontece é que um dos Asuras, chamado Swarbanu, que é filho de Simhika, que por sua vez é filha de Hiranyakashipu, que é um personagem bem famoso, né, bem famoso nessas histórias dos avatares de Vishnu, né? Simhika ganhou de Brahma o poder de controlar a sombra dos outros. Então, não sei o quanto você é familiarizado com todo esse rolê, mas isso tudo faz parte dessas histórias do contexto védico, né? Não que elas estejam nos Vedas,
elas estão em grande parte, se eu não me engano, no Purana, nos Puranas. Mas, enfim, Hiranyakashipu foi a razão para a manifestação de Nisimhadeva, que é essa forma de Vishnu onde ele é metade leão, metade homem. E Simhika é a filha desse Asura, de Hiranyakashipu, que foi morto por Vishnu na forma de Nisimhadeva. Simhika é filha dele e, portanto, Swarbhanu, que é esse Asura, voltamos à história. Eu também amo historinha, Valentina. Se eu pudesse, eu só contava essas histórias. Então, eu fiquei muito feliz que hoje era dia de história. Swarbhanu, que era esse Asura inteligente, entendeu que os Asuras estavam sendo enganados. E ele causou uma ilusão onde ele se fantasiou aos olhos dos outros de Deva. Então, ele conseguiu tomar o néctar da imortalidade. E ele ia passar a ser um Asura muito poderoso, muito potente. Na hora que ele tomou o néctar da imortalidade, que Swarbhanu tomou o néctar da imortalidade, ele estava ali no meio, do lado entre o Sol e a Lua, e na hora que ele tomou, o Sol e a Lua perceberam que ele era um Asura e falaram para Mohini, né, que era Vishnu em forma de mulher. Ele é um Asura. E daí Mohini, na hora, pegou o Sudarshan Chakra, que é a arma de Vishnu, e cortou a cabeça de Swarbhanu. Colocou a cabeça de um lado do universo e o corpo do outro lado do universo, para que eles nunca se encontrassem. Uma coisa muito interessante é que algumas gotas de sangue caíram na terra, e onde caiu as gotas de sangue de Swarbhanu nasceu o alho. E o alho tem essa propriedade extremamente medicinal, mas que tem um efeito muito perturbador na nossa mente, né? Muito tamásico. Então, isso é muito relacionado com o que Rahu e Ketu fazem com a gente, né? A gente tem o desejo, e pode ser uma medicina, mas normalmente aumentar demais a energia de Rahu e Ketu no nosso dia perturba a mente de uma forma difícil de lidar. Então, Rahu, então, esse ser que se chamava Swarbhanu passou a ser uma cabeça sem corpo e um corpo sem cabeça. Muitas vezes ele é descrito como um dragão também, ou uma serpente, porque uma parte dos Asuras tem essas propriedades, né? Eles são nagas, são serpentes, ou dragões. E principalmente na mitologia grega, se eu não me engano, na astrologia que vem dessa mitologia grega, ele é descrito como um dragão. Então, Swarbhanu se transformou na cabeça, Rahu, que é o nó do norte, então é o ponto mais ao norte onde o Sol e a Lua se encontram, e o corpo passou a ser Ketu, que é o nó do sul, e o ponto mais ao sul, onde a Terra e o Sol se alinham para causar sombra na Lua. A história que eles contam, né? Essa história conta pra gente como Rahu e Ketu estão muito relacionados com a forma como... Estão muito relacionados com o encantamento que o mundo material tem sobre nós, né? Esse desejo que a gente vê no mundo material e que causa uma sombra, né? É uma cortina de fumaça que a gente acaba se perdendo no desejo, sem ter muita clareza do que realmente está por trás. Eles são extremamente potentes no nosso mapa, né? Todo mundo tem Rahu e Ketu no nosso mapa e eles estão em oposição no mapa, então eles formam um eixo kármico que é foco de uma grande parte dos estudos da astrologia védica. Mas eles também são energias que permeiam demais os dias de hoje, principalmente Rahu. Porque a gente vive numa realidade hoje em dia que é uma sombra nas telas, né? A gente está aqui agora se conectando através de uma tela. Não são reais. As telas, elas
fazem parte do nosso dia, não estou chamando de ruim nem bom, né? Elas trazem benefícios muito grandes e informações muito importantes, mas elas transformam a gente nessa cabeça sem o corpo. A gente passa o dia inteiro, grande parte de nós, né? Generalizando, claro, passa o dia inteiro de frente para uma tela, usando a cabeça sem nenhuma conexão com o que está acontecendo com o nosso corpo. E isso é a imagem de Rahu, né? E está muito conectado aos dias de hoje. Rahu tem uma época, né? Então a gente vive nesse ambiente que está muito conectado com as energias de Rahu, genericamente, mas Rahu tem uma época na nossa vida e depende qual é essa época, é uma época individual para cada um de nós, onde ele influencia pessoalmente a sua vida. Então, no Vimshottari Mahadasha, que é essa técnica da astrologia védica, durante 18 anos da sua vida, Rahu é o planeta que mais te influencia. Então, todos nós temos essa influência muito forte no nosso mapa. E essa história, eu gosto muito dessa história, porque eu amo história. Mas eu gosto muito dessa história também porque ela traz uma visão muito clara do que esses planetas causam. Então, Rahu é essa cabeça sem corpo. Ele é uma boca que quer cada vez mais do que está fora e nunca se sacia, porque ele não digere propriamente. Uma coisa muito importante dessa história que eu esqueci de falar é que, de tempos em tempos, Rahu engole o Sol ou a Lua, ou Ketu engole o Sol e a Lua para se vingar deles, porque eles deduraram Swarbanu para Mohini, né? Foi por causa do Sol e da Lua que Swarbanu separou a cabeça do corpo. Então, esses que são os eclipses, são a vingança de Rahu e Ketu sobre o Sol e a Lua. Então, Rahu é essa cabeça sem o corpo, que nunca se sacia, que quer cada vez mais, né, totalmente voltado para o mundo externo. Os eclipses e os planetas que os representam, os grahas que os representam, eles têm uma energia muito transformadora, né? Porque pensa, é isso que o eclipse é. Tá lá uma noite linda com uma lua cheia maravilhosa, de repente uma sombra cobre a lua. É uma mudança muito radical num ambiente que é inesperado, né? Então, esses são os efeitos do eclipse, são transformações radicais, inesperadas, coisas fora do comum. Então, tanto Rahu quanto Ketu têm essas qualidades, né? De causarem transformações, de causarem sombras na nossa consciência e a gente não conseguir enxergar direito as coisas, de serem muito radicais e muito diferentes do comum, né? Estrangeiros ou ainda tabu, né? Coisas com as quais a gente não está acostumado. Rahu é chamado também de o Senhor dos Desejos, por ser essa cabeça que quer cada vez mais e nunca se sacia. Então, Rahu é essa vozinha que fica na nossa cabeça falando eu quero, eu quero, eu quero. Ele tem todas as possibilidades, desde uma inspiração, né, de você falar, nossa, que maravilhoso se eu conseguir isso na minha vida e se inspirar e transformar as coisas a partir disso, até o outro extremo que a gente pode chamar de obsessão. É um impulso muito grande para as transformações, né? Eu sempre gosto de lembrar que as transformações muito importantes da história do ser humano, elas devem ter sido muito impulsionadas por obsessões, né? Alguém que parou e falou, nossa, certeza que a Terra não é plana, certeza absoluta que é redonda, eu vou provar e certeza que é redonda. É um impulso meio obsessivo, né? As inovações ou as transformações. Então, Rahu está muito conectado a isso, está muito conectado a inovação, transformação. Um ponto de vista diferente do que o que está regendo a sociedade. Muito bem colocado pela Ana, são entre o desejo, a inspiração e a ganância, todas as possibilidades entre um e o outro são regidas por Rahu.
Assim como os vícios, né, entre um desejo e o vício, todo entre esses dois extremos também são regidos por Rahu. Já Ketu é um corpo sem cabeça. Então, Ketu é o nosso impulso pela introspecção, por se desconectar do mundo exterior para entender a nossa verdadeira essência. Está muito ligado a impulsos espirituais e autoconhecimento e a ancestralidade. Ambos, na verdade, tanto Rahu quanto Ketu, estão muito ligados à nossa linha ancestral. Rahu está especialmente conectado com os nossos avós maternos e Ketu especialmente conectados com os nossos avós paternos. Rahu acaba tendo um comportamento no nosso mapa bem parecido com Saturno, enquanto Ketu tem um papel no nosso mapa muito parecido com Marte. Então, para entender um pouco melhor esses dois planetas, você pode assistir os vídeos em que eu falei de Saturno e de Marte. Quando a gente estuda a palavra sânscrito para planetas, ou para astros, que é mais apropriado em português, a gente acaba usando planeta de forma genérica, mas não é um termo apropriado. Graha é a palavra em sânscrito, né, que indica esses astros. E literalmente a palavra graha significa tomar posse, ou tomar posse, né? Possuir ou aprisionar. E isso é muito literal com o que os planetas fazem. Porque se a gente não tem influência sobre se a gente não tem consciência sobre essas energias, elas nos influenciam usando o nosso corpo como uma carruagem, assim, né? A gente recebe esses impulsos e sai agindo sem pensar a partir dos nossos padrões. Então, essas energias dos grahas agarram a nossa consciência e sugerem uma ação que a gente nem enxerga que é uma sugestão, porque a gente é muito condicionado. Então, se a gente não tem consciência sobre essas energias, a gente serve como um transporte para as energias. E Rahu e Ketu, isso é verdadeiro para a influência de todas as influências planetárias e astrológicas, mas Rahu e Ketu, eles são especialmente bons nisso, porque eles são muito sutis, né? Eles são muito bons em agarrar a nossa consciência e impulsionar a gente de forma muito eficiente a seguir os desejos, né? E a agenda deles, né? De Rahu e Ketu. Então, é um eixo muito importante para ser estudado no nosso mapa. Os eclipses são eventos muito relevantes e eu sempre falo bastante sobre eles. A gente acabou de passar por uma temporada de eclipse que coincidiu com uma temporada de retrógrado e realmente a gente consegue ver com muita clareza as coisas muito agitadas, tumultuadas e intensas à nossa volta, né? Eu acho que mesmo quem está numa bolha auspiciosa e benéfica, e espero que esteja se sentindo extremamente grato a partir disso, mas mesmo quem está numa bolha de proteção, com certeza consegue olhar para fora e ver que o bagulho está muito louco, né? Então, além da gente observar a influência desses grahas pelos trânsitos, principalmente os eclipses, e muitos outros fatores também que influenciam esses trânsitos de Rahu e Ketu, esse estudo do posicionamento de Rahu e Ketu no céu no momento em que você nasceu, ou seja, onde estão Rahu e Ketu no seu mapa natal, é um estudo muito valioso, porque Rahu está te impulsionando a movimentar determinada área da sua vida e Ketu está te impulsionando a deixar de lado uma determinada área da sua vida, né? A olhar para dentro em vez de olhar para essa área. Então, esse estudo é um estudo muito importante e muito potente. Tá muito conectado com o nosso propósito nessa vida e forma um eixo kármico no mapa muito importante. Então, se você não sabe aonde você tem Rahu e Ketu no seu mapa, eu quero te convidar para participar da Semana do Mapa, que é esse evento que eu tenho falado durante essa semana,
que vai acontecer de 28 de junho ao dia 1º de julho. E nesses 4 dias eu vou te ensinar a montar o seu mapa natal de acordo com a astrologia védica. Esse mapa natal da astrologia védica é diferente do mapa natal que você talvez já conheça, mais comum aqui no ocidente, da astrologia tropical. Então, mesmo se você conhece o seu mapa, eu quero te convidar a fazer esse novo mapa, né? Eu vou te explicar qual é o seu signo na astrologia védica, o que tem dentro de um mapa natal e como a gente pode começar a entender os nossos propósitos a partir desse olhar para esse mapa. Então, essas aulas serão 4 aulas totalmente gratuitas, online. Para você participar, você só precisa se inscrever no link da bio. E assim que você confirmar a sua inscrição, eu vou te dar o passo a passo para você montar o seu mapa natal e te mandar o material para você acompanhar a aula. E durante esses dias eu vou te explicar como é que você pode começar a enxergar os seus propósitos com muita clareza dentro desse mapa. Eu vou responder as suas dúvidas agora. Se você tiver qualquer dúvida aqui, eu já vi que tem algumas perguntas. Se você tiver qualquer dúvida, pode publicar aqui no chat. Mas antes de acabar, eu queria fazer um parênteses de um remédio astrológico muito potente que eu vou tentar fazer essa semana e eu quero sugerir para você também, que é um remédio muito comum e sugerido pelos meus professores para perrengues causados por Saturno. Então, Saturno ele é muito eficiente em fazer a gente lidar com o sofrimento e com a dor. O desejo dele é que a gente aprenda boas lições e se livre de karmas a partir disso. Mas ele é muito bom em causar perrengue, né? Então, os perrengues causados por Saturno, você pode descobrir quais são, principalmente na live que eu fiz na semana passada, que eu falei durante toda a semana aqui no Instagram e no YouTube sobre Saturno. Mas as dificuldades causadas por Saturno estão muito conectadas a sofrimento e sofrimento em relação a coisas que a gente não tem o que fazer, não tem como resolver e a demora, né? Se as coisas estão atrasadas, estão enroladas, não estão andando na vida, provavelmente é Saturno pedindo para você olhar para ele. E um remédio que não sai da minha cabeça nos últimos dias, que é muito recomendado como um remédio para Saturno, é doar cobertores para quem possa estar sentindo frio. E o frio, não sei como é que tá na cidade onde você tá, mas aqui em Florianópolis o frio tá terrível. Então, se você puder, esse é um remédio maravilhoso para Saturno. Doar cobertor ao sábado, então amanhã é o melhor dia para você fazer isso. Doar cobertores aos sábados para quem possa estar sentindo frio. Então, acho que é uma forma boa de você se beneficiar e me parece uma ação muito potente agora, né, na sociedade, porque fome e frio são coisas horrorosas que acontecem com muitos seres humanos. Então, se você puder fazer a sua parte, contribuir e ajudar alguém a não passar frio nesses dias, você pode ganhar com isso, né? Saturno pode ficar bem seu amigo e diminuir um pouco o seu sofrimento, o seu perrengue ou os seus atrasos. Então, queria sugerir isso. Eu vou colocar essa sugestão dos remédios também nos stories. Vou tentar lembrar de falar mais sobre os remédios nos stories, porque eu adoro, né? E acaba beneficiando muita gente, não só a gente. Então, vale a pena. Vou dar uma olhada nas dúvidas de vocês agora, então se vocês tiverem, pode colocar aqui no chat. Então, a Má Vilela perguntou, e quando eles estão em debilidade? O que acontece com essas influências? Então, debilidade é um estado de existência estudado na astrologia védica, acontece quando Rahu e Ketu estão em signos que tratam de determinados assuntos com um ponto de vista oposto ao deles, Rahu e Ketu. Então, as coisas ficam meio enroscadas. E daí, quando
Então, é exatamente isso que acontece. Quando eles estão em debilidade, eles tendem a trazer influências desafiadoras, né? De muitos desejos, né? Às vezes causando vícios, ou de uma desconexão muito forte com o mundo e com os outros. Então, é difícil falar sobre um efeito específico, porque depende de em qual casa eles estão, depende do regente do signo em que eles se encontram, né? Ou seja, depende de todo o resto. A Ana falou que toda influência pode ser positiva e negativa. Sim, toda influência pode ser positiva e negativa, né? Esses planetas bem alinhados, eles realmente são muito potentes. Rahu para inovação e para ter uma percepção bem mística da vida, e Ketu para introspecção e para o autoconhecimento, eles são muito benéficos. Mas, no geral, são energias muito intensas e muito transformadoras. Então, de forma genérica, a gente pode chamar eles de maléficos naturais, né? Eles trazem os eventos para a nossa vida de uma forma que normalmente não é muito agradável para a gente. A Thaís, maravilhosa, gente, vocês vão olhar aqui no chat, vocês vão ver, tá escrito Madu Aprendiz. Essa é a Thaís maravilhosa, que é a grande responsável pelo conteúdo que eu compartilho aqui com vocês. Tudo que é conteúdo fora dos meus cursos, a Thaís é a culpada. Então ela criou essa conta para me ajudar a responder as dúvidas dos chats de vocês que forem dúvidas mais operacionais, como por exemplo a Maria Lúcia falando que se inscreveu e ainda não recebeu o e-mail, e a Thaís já explicou aqui, se inscreveu na semana do mapa e ainda não recebeu o e-mail, então a Thaís de tempos em tempos vai aparecer aqui nas lives para ajudar a gente. A Ana tá falando que tá mantrando para Saturno, usando turmalina azul, que bom, espero que esteja bom. A Cris falou que adorou esse remédio, eu também adoro e espero que a gente possa contribuir para as pessoas que estão precisando. A Samira tá perguntando como vai saber se tá na regência deles, ou se eles têm muita influência no mapa. Eu vou falar muito brevemente sobre regência nessa semana do mapa. Mas é isso, é uma técnica que se chama Vimshottari Mahadasha dentro da astrologia védica, e se você estudar o seu mapa, é uma das coisas que eu ensino. A Má falou que faz sentido. Gente, é isso por hoje. Então eu espero que vocês se inscrevam nesse evento da Semana do Mapa, porque vai ser muito legal eu poder colaborar com você, te ensinar a montar o seu mapa, porque você vai começar a aproveitar muito mais esse conteúdo que eu estou oferecendo aqui, né? Então você já vai saber onde você tem Rahu e Ketu no seu mapa, e na hora que você já sabe onde eles estão, você usa esse conteúdo que eu estou te ensinando hoje aplicado ao seu mapa. Então, se você puder, vem participar desse evento. As inscrições estão no link da bio. E eu vou falar um pouco mais sobre eles nessa próxima semana, antes da gente começar. Que bom, Ju, que você vai participar. Estou muito feliz. Então, acho que por hoje é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês, por fazerem companhia para mim nessa manhã gelada. Se você ainda tiver dúvidas, fique super à vontade para me mandar, ou nos comentários aqui da live, ou no DM, onde fizer sentido para você, que eu sempre tento responder. Boa sexta-feira para todos nós, espero que você esteja bem, aquecido e acolhido aonde você está, e a gente vai se falando, segue conectados. Namastê, obrigada.